este videozinho, pessoal, nós vamos fazermos aqui para entender um pouquinho sobre o conteúdo, certo? Então, nosso conteúdo inicia-se aí, nosso conteúdo para aula, para avaliação, inicia-se aí na página 26, formação do território brasileiro. Então, fala-se aí sobre as grandes navegações e o mercantilismo, certo? As grandes navegações, pessoal, foi um período aqui, ó. O período iniciou-se no final do século XV, constituído por uma grande expansão marítima das potências europeias, né? Em busca de novas rotas e lucrativas rotas comerciais para garantir o suprimento de mercadoria, lucros diante de uma Europa marcada pelo crescimento do comércio. Então, as grandes navegações foram impulsionadas pelo aumento do comércio, né? Para chegar até a Ásia, certo? Os europeus buscavam especiarias, né? Como tapetes, sedas, pedras preciosas e as especiarias que na realidade eram temperos, né? Que na Europa quase não se tinha, era mais na Ásia, né? Então Portugal e Espanha entraram nessa corrida e se destacaram, né? Isso chegando a conquistar territórios, né? Então, o navegador Cristóvão Colombo acabou chegando em umas ilhas próximo do Oceano Atlântico. Essa ilha ele deu o nome de São Salvador, onde hoje é a capital da Costa Rica, certo? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre as grandes navegações. As grandes navegações, gente, eles foram marcados pelo o mercantilismo. O que era o mercantilismo, né? Era o objetivo, era fortalecer os estados, assim, os países. E ele tinha algumas características. O colonialismo, ou seja, a exploração, né, das colônias encontradas, como o Brasil, por exemplo, que foi colonizado por Portugal. Então, os portugueses vinham aqui, ó, buscavam a riqueza e suas matérias-primas, né, como o pau-brasil, como o ouro, e levavam para a Europa, para Portugal, certo? A outra característica no mercantilismo, o protecionismo, né? Então, os estados criavam a concorrência com outras nações e, por exemplo, o Brasil não poderia comprar produtos de estrangeiros, de holandeses, de franceses, só poderia comprar da coroa portuguesa. Então, esse processo chamado como protecionismo. E uma balança comercial favorável era outra característica, ou seja, eles tinham que exportar mais, ou seja, vender mais para os países do que comprar. Então, quem sofria com isso eram as colônias que eram obrigadas a comprar dos seus países colonizadores. E a principal característica, que era fortalecer o Estado, o país, né, a nação, era o metalismo, né? Era a exploração das riquezas das colônias.